Prontinho, coloquei gravar. Chegando o verão, todo mundo passa ar-condicionado, senão... É verdade. Aí precisamos um técnico para fazer um... Bom que ele vai saber como que é a nossa formação de professores, né? Quem sabe já sai daí inspirado a ser professor. Caramba, com certeza. Trabalhar com ele. Então, boa tarde a todos, oficialmente, né? Boa tarde novamente para Gustavo, nós estávamos aí conversando. E boa tarde para os que estão entrando agora. Boa tarde. Vamos iniciar aqui, deixa eu só deixar maiorzinho, fica melhor para vocês verem. Então, hoje é o nosso terceiro encontro, porque semana passada, né, muitos de vocês, a grande maioria descansaram de mim. Acho que eu tive só 6 cursistas que participaram. Semana passada foi aquele momento de nivelamento, né, mas assim, nada assim de diferente. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nos slides que eu deixei anexado lá no Class. Caso tenham alguma dúvida e queiram me acionar ao final do encontro ou em outro momento, mas é assim, como compartilhar a tela, como colocar fundo no Meet, como arrumar o drive, né, organizar, compartilhar drive, coisas mais simples mesmo, tá? Mais assim, um momento de sobrevivência nos encontros online para quem tinha alguma dúvida. Como mexer ali no Google Apresentações, né, que é um pouquinho diferente do PowerPoint, coisas mais simples. E hoje nós vamos trabalhar o Excel mais aula. Então, quem está ansioso aí para ver a trilha de liderança e ética ainda não será no encontro de hoje. Hoje nós vamos focar em duas aulas, 27 e 28, se não me engano, que serão subsídios para trabalhar essa trilha de liderança e ética. Então, a Excel mais aulas, recursos de apoio ao professor com foco no método ativo. Pensando, né, como que essas aulas estão sendo abordadas, se elas estão contemplando o método ativo. Então, o nosso trabalho hoje será pautado nisso. Mas antes de passar o nosso acolhimento e também a nossa agenda, eu gostaria de começar fazendo um convite para vocês, né? Está aberto aí, foi prorrogado o prazo de inscrição para professor formador de 2023, atendendo a pedidos. As inscrições para professor e pedagogo, também formador 2023, será até dia 23/10. Eu compartilhei lá no grupo nosso WhatsApp e só reforçando aqui. Então ali, gente, não perca essa oportunidade e garanta sua participação. Troca de experiências e compartilhamento de saberes, certificação como docente, 10 horas aula para atuação como professor formador, então se você tem um padrão de 20 horas, 10 você fica na escola e 10 você fica como professora ou professor formador. Você também pode pegar 30 na escola e 10 como professor formador, 25 e 10, aí depende se você tem um padrão ou dois, né? Pontuação para progressão, pontuação para distribuição de aula e participação de congresso de formadores. Que diga-se de passagem que o congresso que nós fizemos esse ano foi assim, maravilhoso. Ao final entre uma jornada e outra, a gente sempre tem semanas de formação, né? Então acontece parte dessa formação via Meet e outra semana, como no caso dessa vez foi 15 dias, né? A outra semana a gente faz esse encontro presencial, que no caso foi em Foz do Iguaçu. Da segunda para a terceira jornada a gente teve esse congresso. É uma troca de experiência riquíssima. Vai ter dia 18/10 às 5h30 uma Meet, para caso vocês tenham alguma dúvida. E no dia 20/10 às 5h30 também, com a participação do professor Rony, né? Diretor de educação. Que daí também, caso tenha alguma dúvida. Pode ser tanto professor QPM quanto professor PSS. A diferença é que o professor PSS é um digital separado dessa vez, e a contratação é por meio de uma prestação de serviço. Então, as aulas que ele tem na escola continuam sendo pelo processo seletivo que ele faz, mas para ser professor formador já é você presta serviço para o Estado para você poder pegar além das 40 horas. Então, você pode pegar 40 horas em sala mais os 10 de formadores. Vamos ver, né? Como será a organização disso. Professor, uma pergunta que você falou, eu perdi. Tem prova para fazer? Tem um vídeo. Tá, beleza. Ano passado tinha uma prova, a gente fez uma prova no domingo, depois quem classificou na prova foi para análise do vídeo e a somatória dos pontos, né? Esse ano não, é só o vídeo, mas que nem vocês que são cursistas, conta ponto. Então, cada curso que vocês fizeram, primeira jornada
jornada, ponto a ponto também para classificação. Então, isso é bem interessante. Bom, se tiver alguma dúvida em relação às inscrições, vocês podem entrar em contato comigo. Eu já fiz meu vídeo, caso vocês queiram algumas dicas, né? Se não compreendeu como que é a questão do edital, eu estou à disposição para ajudar. E eu gostaria de incentivá-los, porque realmente eu gosto muito de ser professora formadora. Até a minha preocupação ali, quando eu estava conversando nisso de um ponto com a professora Débora, né? De a escola virar integral, é a dedicação exclusiva que eu terei que ter na escola, e daí eu não poderia ser professora formadora. E como eu estou participando do processo de seleção, caso eu venha a ser classificada dentro das vagas, eu gostaria de continuar. Então, porque realmente gosto mesmo. Hoje, para o encontro de hoje, então, nós vamos ter 15 minutos de acolhimento. Teremos um vídeo ali de 2 minutos para a gente iniciar nossas reflexões, como sempre, né? Eu abro para que vocês tragam as reflexões de vocês. Depois nós teremos 20 minutos para abordarmos os conceitos importantes, que são os conceitos que vão subsidiar depois as nossas discussões, né, ao longo do encontro, e também na análise que vocês farão lá nos subgrupos, que é a questão das dimensões de aprendizagem considerada pela trilha, é pensar a questão do método ativo, como essas aulas vêm trabalhando essa questão, e a trilha também. Depois, 30 minutos com mão na massa. Então, este mão na massa ainda não é aquele avaliativo que nós faremos semana que vem, mas já vai dar uma base para vocês pensarem e analisar. Aí, no próximo encontro, na semana que vem, eu gostaria que os grupos já tivessem definidos hoje, né? Então, vocês têm a liberdade para escolher quem que vocês querem fazer aí os grupos, né? Para que na semana que vem vocês já fiquem com os grupos definidos, para a gente trabalhar toda semana com os mesmos grupos, pensando que vai ser a produção do trabalho final. Ali nós temos 2 trabalhos, né? Um de vivência e outro trabalho final. E depois 20 minutos para vocês socializar as reflexões do mão na massa. É bem tranquila a socialização, que é para a gente analisar mais a questão do método ativo nas aulas mesmo, né? Como vocês adaptariam, bem tranquilo. E ali, 15 minutos, ou, né, com 5 minutos, a gente faz o fechamento do encontro. Mas vou deixar 15 minutos, né, caso a gente precise de um tempo a mais ali para socialização, a gente tem esse tempo para a gente não ficar apertado fora do horário, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? E os nossos maiores objetivos hoje são reconhecer a importância do método ativo no desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem da trilha, né? Como que ele é importante, qual a função dele para que a gente atinja os objetivos que estão propostos nas trilhas. Nós vamos ali conhecer 2 aulas do ICO que vão ser de apoio, né? Eu não sei se foi na turma de vocês ou em outra turma, chegaram até a perguntar, né? Tá, mas a gente não vai ter mais as aulas do ICO, a sua trilha? Não, vamos ter as aulas do RCO sim. Acho que eu comentei com vocês, né? A trilha, ela traz o objetivo de aprendizagem geral, 2 objetivos por trimestre, por sessões temáticas, e depois nós temos ali as aulas que são o quê? Os objetivos específicos, certo? Avaliar a aplicação da aula do RCO em seu contexto de trabalho utilizando o método ativo. Então, as aulas que estão prontas, elas que vocês vão analisar pensando nossa realidade, como nós poderemos aplicá-la, né? Deixa eu só acender a luz aqui, senão daqui a pouco vai ficar escuro. Então, vamos para o nosso acolhimento. Bom, assim, de forma bem breve, o vídeo ele vai mostrar que nós estamos todos aprendendo e que podemos contar uns com os outros, né? Que podemos contar com nossos pais. É um momento, né? Eu acho que é um momento de que mostra um aprendizado mútuo, essa importância de compartilhar as experiências e também a questão de trazer, né, à tona aquilo que de bom que nós estamos fazendo juntos. Então, a ideia central do vídeo vai girar em torno disso e percebermos, né, o personagem aí do vídeo, ele sempre anda com a mão no bolso, né? Vai chegar um momento que ele vai perceber a função da mão dele. Então, a ideia do vídeo é que a gente traga essa reflexão para a nossa realidade enquanto professores e para a realidade para os nossos estudantes enquanto, né, realidade de sala de aula. Só um pouquinho.
E daí, pessoal? Quais as reflexões que nós podemos ter a partir desse vídeo? Você percebe que uma atitude colaborativa amplia o impacto do seu trabalho? Estender a mão e colocar-se à disposição. As trocas fortalecem e geram aprendizado. Professor, qual é a melhor forma de ajudar nossos estudantes a protagonizarem a experiência de aprendizagem entre pares, a partir das informações que a gente viu nesse vídeo? O que vocês consideram? Qual a melhor forma de ajudar nossos estudantes a serem protagonistas? E principalmente, né, uma aprendizagem entre pares. Vocês conseguem trazer essa reflexão a partir do vídeo que nós assistimos? Quem gostaria de contribuir? Professora, não sei se o que eu vou falar vai ajudar. Fica à vontade. Então, eu tenho uma turma de ensino médio, e nessa turma de ensino médio de segunda série de ensino médio, como sempre os adolescentes sem aquela perspectiva de querer estudar, parece de viver. Não sei se é a realidade de vocês, mas é assim o que eu percebo. E eu também tenho um filho da mesma idade. Então sempre eu digo para eles que não adianta eu cuspir para cima, que eu tomo bem tomado dentro da testa e na cara. Porque eu tenho um filho da mesma forma que eles. Aí eu dei uma atividade para eles e um deles falou, prof, você vai olhar os cadernos? Falei, sim, vou olhar os cadernos. Deixa só a prof fazer a chamada. Eu já pego minha agenda e vou olhar os cadernos de vocês. Olhei os cadernos de todos e não havia feito a atividade. Mas um deles, entre os colegas, ele parece-me que ele está querendo reprovar, sabe? Ele está fazendo de tudo, de não fazer as atividades, de não vir para a escola, enfim, um desânimo total, porque já o irmão dele, foi meu aluno há muitos anos atrás, teve essa mesma perspectiva, ali na segunda série do ensino médio, desistir de estudar. E ele parece-me que está seguindo o mesmo exemplo. Aí, um dos colegas começou a tirar sarro, sabe? Que ele ia ir para a diretoria, para a equipe pedagógica, ia ficar sem intervalo, ia perder o recreio. Enfim, começou aquela discussão, sabe? Aí eu tive que dar uma pausa, falar com eles. Falei para eles que eu também, enquanto professora, tem dias que eu tenho vontade de chutar o balde. Principalmente nesses dias que a gente fica em casa, não dá uma preguiça de voltar. Eu falei que eu também sou muito casa, como muitos de vocês aí falam no dia a dia. Aí expliquei mais um pouco o conteúdo, fiz de conta que nada tinha acontecido. Aí quando eu deixei para eles fazendo a anotação deles para não perder o tempo, chamei os dois para fora. Falei para um deles, você vai lá para a diretoria que vai ter que assinar a ata da responsabilidade que eles têm quanto a não fazer o cumprimento das tarefas. E o menino que está fazendo de tudo para reprovar, ele encheu os olhos de lágrima lá na sala de aula. Depois, lá fora comigo também, porque ele falou, puxa vida, quebrou meu celular. Molhou naquele dia de chuvarada, olhou meu celular. Levei a cobrança, não tá mais aguentando, sabe? Aí eu falei um monte com ele, olhando olho no olho. E falei, agora você vai ficar aqui. Vai esperar a prof até eu te chamar. Entrei pra sala e falei pra turma. Turma, outro dia eu trabalhei com vocês, ética do Ubuntu. Eu trabalho filosofia com eles. E ao trabalhar essa ética, propor tudo que está lá proposto, de nada adianta eu ser professora, falar um monte e não vai vencer essa prática. Com vocês. Aqui na sala de aula, a gente é uma segunda família. Se a gente é uma segunda família, a gente tem que fazer de tudo para se ajudar. Então, vocês não estão percebendo que o colega não está legal? E o que vocês estão fazendo? Alguns aqui. E fui falando, para terminar e concluir. Falei para o menino que mais tirou sarro do outro, a atitude que ele estava gerando, né, conflituosa.
Aí chamei o outro menino. Quando o outro menino entrou, eu falei pro menino que estava conflituando o problema. Eu falei, o que tu tem que fazer agora? Renan, que era o nome dele. Qual que é a tua atitude enquanto aluno, enquanto colega, enquanto família? Desculpa. Não é assim, não é desculpa. Tu seja cavaleiro, levanta do teu lugar e vai pedir desculpa. Como cavaleiro. Ele levantou do lugar dele, foi lá e pediu desculpa. Ainda pediu, quer um abraço agora? Mas enfim, eu falei pra ele, gente, a gente tem que se ajudar. Sabe? A gente não tem, eu falei, igual eu chegar aqui pra vocês agora, meu marido tá, né, quem é agricultor sabe, o contexto da chuvarada, eles estão todos estressados, com nada de colher, tudo se perdendo, e eu em casa não ser companheira também, e eu estressada a brigar com ele, então é o momento da gente ceder. Aqui na sala de aula é a mesma coisa, vocês também têm que ser colegas, e se ajudar, não ficar um atirando pedra no outro. Enfim, prof, que não sei se ajuda, mas vem de encontro. Achei que foi colocado a harmonia na sala em vez de gerar mais conflito ainda. Sabe? Então, esses momentos nós também temos que parar, se colocar no lugar deles e mostrar para eles também que assim como eles vivem conflito dentro deles, nós também temos os nossos problemas, mas nós temos que ser mais adulto ainda e tentar mostrar para eles fazerem um papel de psicóloga, de mãe. Até porque, né, se você não apaziguar esses momentos, um conflito, né, a gente vai ver também a questão da aprendizagem, para que a aprendizagem ocorra, tem que observar o indivíduo ser o estudante enquanto ser integral. Se não apaziguar, se você não estender a mão nesse momento, vai gerar um conflito maior e você não vai conseguir desenvolver os objetivos da sua aula. Então, acho que faz parte também do processo. Pode falar, professor Ricardo. Não, eu só queria pautar a dificuldade que a gente está encontrando, e eu acho que isso não é só de agora também, né? De que nós vivemos numa sociedade competitiva em que o primeiro lugar no pódio é o único lugar que vale, segundo e terceiro lugar não existe para nós, né? É uma coisa muito nossa isso também. E essa colaboração ela nunca é trabalhada. A ideia do eu sozinho, do eu dou conta, do eu faço, do eu posso, do eu consigo. Mas nunca nós podemos, nós fazemos, nós conseguimos, nós queremos. Talvez a dificuldade em trazer o aluno para a ideia de ajudar o próximo aluno ou outro aluno seja combater essa ideia preponderante na sociedade de que nós somos átomos isolados, de que nós não vivemos numa comunidade, que o próprio sentido de comunidade está se perdendo, de certa maneira, por conta aí do avanço desenfreado dessas ideias amalucadas aí nos últimos tempos, e nós não conseguimos mais. Nós não sabemos quem são nossos vizinhos, nós não sabemos mais quem são os caras que moram na rua, nós não conhecemos os pais dos nossos alunos, nós não conhecemos nem os próprios alunos, às vezes, com aquela massa de 45 dentro de sala, com uma hora de aula, e você tendo que cumprir o conteúdo, não dá tempo nem de olhar no olho de ninguém, e a gente acaba se afastando das crianças também, de certa maneira, como uma segurança pessoal, em certo aspecto, mas também pela própria dinâmica corrosiva do processo educacional, como ele está se dando. Então, é uma hora de pensar, fazer uma roda de conversa mesmo em sala, começar a trabalhar esses conceitos de humanidade, do próximo, do vamos se ajudar, você sabe isso, mas eu não sei aquilo, vamos tentar aprender junto. Talvez isso seja o verdadeiro protagonismo que a gente consiga trabalhar com os alunos do ensino médio, ensiná-los, entre aspas, ensinar e a aprender com o seu companheiro do lado. Porque os relacionamentos entre eles estão muito complicados. Eles estão muito chucros. A gente nota isso na sala. Eles se ofendem, eles se agridem com palavras, com atos, às vezes. Isso está muito generalizado nas escolas. Eu estou muito preocupado com essa violência sistêmica entre os alunos, e às vezes, aqui no nosso caso mesmo, já chegou algumas vezes às vias do fato, dentro de sala e fora da sala de
de aula, a gente teve que intervir com o conselho tutelar, até com a polícia uma vez ou duas, por conta desses atritos entre eles e o pessoal do ensino médio, que está tudo à flor da pele, os hormônios a mil, que a gente fala, são mais propensos a essas explosões momentâneas. Talvez seja tentar voltar no plano colaborativo verdadeiro, que é o que forma a sociedade. O resto eu vejo eu com meu filho, 16 anos, segunda série do ensino médio também. Você vai querer falar alguma coisa para ajudar, vendo nessa questão aí que tu fala dos atritos, que a gente percebe, ele já responde assim, eu sei me cuidar, como se eles soubessem, e eles julgam como se, ele já diz, tá querendo controlar minha vida, isso, aquilo, mas não é questão de cuidado, não sei se a gente também quer ser muito protecionista, não sei se isso também, e assim como eles julgam, mas eu vejo dentro de casa como é meu filho, e a gente percebe os alunos no dia a dia como eles estão. Parece que tudo que o mais velho vai falar está sendo julgado como errado, sabe? Não sei se vocês percebem dessa mesma forma. Então eu acho que nosso papel enquanto professor, né, vai muito além da sistematização do conhecimento, porque primeiro nós temos que apaziguar muitos momentos de conflito. E ali, só para a gente fechar nossa discussão, né, ali no vídeo a gente observa dois momentos. Aquele momento enquanto o rapaz que está sempre com a mão no bolso, ele se descobre, né, ele descobre o poder que ele tem nas mãos, que ele pode usá-la em benefício. E o bacana é que no segundo momento do vídeo, ele também demonstra que aquilo que ele descobriu, aquilo que foi bom para ele também quer passar adiante. Quando ele vê um mesmo personagem, um outro personagem também, com as mesmas atitudes que ele tinha anteriormente, ele também quer mostrar para aquele personagem o poder que ele tem nas mãos. Então, se a gente conseguir, né, passar isso para os nossos estudantes, eu diria ali que é uma experiência bem assim, estimuladora para esse processo de protagonismo em relação a eles, né? Para que eles evidenciem o poder que eles têm nas mãos. Mas e daí, né? Por onde começar, né? É bem importante nós lembrarmos lá de uma discussão que a gente já fez em outros momentos, né? Ou talvez para quem não estava na jornada anterior em trilhas, mas de repente pode ter ouvido esse termo em outros momentos, que é sobre o planejamento reverso. Então, por onde começar? Pelos objetivos de aprendizagem. Então, o que seria esse planejamento reverso, né? Ele tem... Você deve se recordar que ele tem como fundamentação a ideia de começar pelo fim. Ou seja, o que queremos que os estudantes compreendam ao final daquela experiência de aprendizagem, para a partir daí a gente realizar todo o nosso planejamento da ação pedagógica. E o conteúdo, ele está ali sim, mas ele é o meio para que a gente atinja nossos objetivos. Então, para que a gente atinja os nossos objetivos, sem o conhecimento sistematizado, não é possível. Então, o primeiro objetivo é saber onde que eu quero chegar, né? E daí o conteúdo e o meio para isso. Por isso que existe uma infinidade de conteúdos que você pode atingir o mesmo objetivo. Então, não precisa, ali na trilha, vai ter sugestões de conteúdo. É preciso trabalhar todos os conteúdos. É preciso que seja aqueles foram conteúdos elencados para se atingir os objetivos propostos na trilha. Mas nada impede que o professor, né, lógico que daí a gente vai ter todo o aparato da aula do RCO, mas nada impede que o professor faça adequações e traga um conteúdo que vai, dentro do contexto dele, atingir os objetivos de aprendizagem propostos, né? Então, esse é a ideia do planejamento reverso. Prosseguindo em relação aos conceitos importantes, os objetivos de aprendizagem da trilha consideram três dimensões, que é a ideia cognitiva, saber que reúne ali os princípios científicos para a aprendizagem dos conceitos. Se nós formos avaliar dentro do método tradicional, o foco está apenas dentro do cognitivo. Entretanto, nós sabemos que o cognitivo entretanto, a gente sabe, né, que o cognitivo é o melhor desenvolvimento quando a gente ele é melhor desenvolvido quando a gente possibilita estratégias onde coloca o estudante fazer. Então, aí entra procedimental, que explora estratégias de ações para o desenvolvimento de habilidades. E
o que nós queremos, que é o ser, né? Que nós queremos criar sujeitos éticos, responsáveis, críticos, né? Que exerça a sua consciência e a sua cidadania dentro da sociedade. Então, que é atitudinal? É o ser associado à postura de condutas adotadas frente às situações cotidianas. Então, dentro de um método tradicional, nós estamos fechados no saber cognitivo. Saber, você tem que saber, conteúdo por si. Dentro do método ativo, o método ativo ele vê o saber, o fazer para que esse saber seja melhor desenvolvido de forma ativa para um ser, que é o ser, o indivíduo, aquela formação dele para um convívio em sociedade. Então, esses três elementos contribuem para a transformação dos conceitos teóricos numa realidade prática. Para exemplificar isso que eu falei, que de repente pode ficar mais fácil, né? A ideia aqui é o quê? Compreender a importância de diferentes linguagens. Então, aí é o saber cognitivo. Para quê? Para aplicá-la em diversas situações comunicativas, que é o procedimento, e o ser na difusão de novas ideias, propostas ou soluções. Então, para que eu quero que o meu estudante compreenda as diferentes linguagens? Para poder aplicar em situações comunicativas. Por quê? Dessa forma, ele terá novas ideias e conseguirá propor soluções de alguns problemas que é do seu convívio em sociedade. Então, essa frase, esse objetivo de aprendizagem da trilha, ele exemplifica o saber, o fazer e o ser. Essa seria quando você propicia isso para o estudante, é o método ativo. Conceitos importantes, então, gente. O método tradicional, a gente já falou sobre isso, né? O professor é o centro, a aula meramente expositiva, nada contra a aula expositiva, né? Nós que somos da área de humanas, muito difícil você não partir de uma aula expositiva, mesmo que seja uma aula expositiva dialogada. Então, é preciso que ela exista em alguns momentos, mas ela não pode ser o centro, né? Não pode ser o único foco do meu método. Uma aula expositiva depois focada em exercício de memorização, ver o estudante apenas como espectador, apenas como ele reprodutor daquilo que eu trago, não valorizar, não contextualizar, e apenas a transmissão de conhecimentos prontos e acabados. Esse é o processo de ensino. Então, o processo de ensino tradicional. Aí, quando nós pensamos no método ativo, quando se fala em método ativo, aí sim nós não temos só o processo de ensino. Nós temos o processo de aprendizagem. E como que nossos estudantes aprendem? Com a mediação do professor, sendo protagonistas, né? Você partindo de experiências, criando métodos, utilizando as metodologias ativas para que eles sejam ativos nesse processo de aprendizagem, dando maior espaço para eles participarem, para que desenvolvam competências e, de preferência, que essas participações sejam individuais e colaborativas, né? Trabalhos em equipe, aprendizagem entre pares, aprendizagem em espiral, que parte do individual, do par para o coletivo. Então, nós temos aí uma diversidade de métodos que vai auxiliar os estudantes a uma aprendizagem mais efetiva. E isso é chamado de método ativo. Alguma novidade aqui? Nenhuma, né, gente? Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Quiserem contribuir? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Então, vamos vislumbrar possibilidades a partir do método ativo. Então, lá na trilha de liderança e ética, lá na primeira sessão temática, no primeiro trimestre, são dois objetivos de aprendizagem. Primeiro, conhecer os principais estilos de liderança e as habilidades necessárias àqueles que lideram para identificar a importância da ética nas relações da liderança. 2. Compreender o conceito de liderança como um fenômeno social que envolve relações de poder para a promoção de relações interpessoais empáticas e responsáveis. Então, o objetivo de aprendizagem é o desenvolvimento paulatinamente por meio de um conjunto de aulas. Que as aulas nada mais são dos objetivos específicos que vão auxiliar no desenvolvimento dessa aprendizagem da trilha, que é o objetivo geral. Vamos conhecer juntos um exemplo de sequência de aulas do RCO. Então, nós vamos ter a possibilidade de analisar duas aulas, né? O objetivo da trilha, que será contemplado nessas duas aulas, é o objetivo 2.
quer compreender o conceito de liderança como fenômeno social. Então, as aulas elas estão propostas dentro do método ativo, e é isso que vocês vão analisar. Tem ali um roteiro, né, de 3 questões, que são 6. 3 apenas para reflexão, para discussão no grupo, e 3 para vocês responderem com base na proposta dessa aula do RCO, que ela vem contemplar esse objetivo da trilha. Então, o manual é o seguinte, vocês vão se dividir em grupos. No último encontro, eu fiz a divisão. Hoje eu acho que, né, vocês podem fazer os mesmos grupos ou não. Eu só preciso que vocês passem para mim quem vai fazer com quem, para que eu possa já registrar, né? Porque para a semana que vem é importante vocês já terem os grupos formados, aquele grupo que vai estar sempre junto daqui até o final da nossa jornada. Vocês vão acessar o roteiro de análise e registrar as suas respostas no próprio documento. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem qual que é o documento. Ao término, né, quando vocês estiverem discutindo, vocês já podem eleger um representante para trazer as contribuições para o grande grupo. Depois nós vamos ter aqui 30 minutos para vocês fazerem trabalho, e depois ali 15 minutos para apresentação. Né? Eu acho que vou ver quantos nós estamos hoje, mas de repente hoje a gente pode fazer 3 grupos ao invés de 4. Vamos ver aqui. Então, mão na massa é o quê? Vocês analisarem a aula da RCO, que proporciona que o professor utilize o método ativo em suas aulas, ou seja, questionamento, né? É uma pergunta aqui, eu li errado. As aulas da RCO proporcionam que o professor utilize o método ativo nas suas aulas? É possível aplicar essas aulas em seu contexto escolar? Aquela análise que nós já fazíamos anteriormente nas aulas do RCO, para quem fez a jornada de história, né? Analisar o mão na massa, ver a possibilidade de implementação, a possibilidade de adaptação, pensando dentro do método ativo. Dentro do seu contexto, como você utiliza o método ativo para desenvolver os objetivos da aula? Como seria essa abordagem? Né? Então, é possível utilizar o método ativo naquela aula? Aquela proposta é um método ativo? Na sua realidade, seus alunos, como você poderia adequar para que efetivasse na prática esse protagonismo do estudante? Porque, né, nós conhecemos os nossos estudantes, aqui está há um pouco mais de tempo com a turma, sabe, né? E cada tem uma realidade. O reflexo disso, né, são os resultados da Prova Paraná. Então, a mesma turma, aula ministrada pelo mesmo professor, tem resultados diferentes, porque eles têm percepções diferentes. Então, pensando na realidade da turma de vocês. Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir brevemente as 2 aulas, só para a gente fazer uma primeira sondagem, porque vocês terão tempo para fazer isso nos grupos. Então, a primeira aula é a aula 27. Poder e relações de poder. Objetivo da aula: identificar as relações de poder no cotidiano e refletir sobre as definições desse conceito. Então, perceba que o objetivo da primeira aula é o quê? É partir um pouco mais da reflexão do estudante. Então, ela é mais... as 2 aulas, apesar de trabalhar a mesma temática, elas trazem as abordagens diferentes, com objetivo diferente. Aqui vai trazer uma contextualização, né? Continuando ali a analisar o poder da cultura pop. Vou partir aqui para... Como o poder faz presente. E aqui, a ideia já de começar com o mão na massa, mas aquele mão na massa que nós já temos muito hábito de fazer com eles, que nós não chamamos como mão na massa, né? Nós chamamos como contextualizar, partir daquilo que eles sabem. Aqui está sendo proposto com que eles façam uma tempestade de ideias, justamente com o objetivo para que a gente apoie dos estudantes, perceba dos estudantes de maneira mais espontânea o que eles entendem sobre poder. Então, nesse momento, se preocupa com a ideia não é se preocupar se eles vão dar respostas certas ou erradas do que é poder, mas sim você ter aquela percepção de como que eles compreendem o que é poder. Né? Então, qual é a percepção deles de poder? Eles vão se remeter a um fato histórico, vão dar como exemplo o poder do rei absolutista, ou o poder que a mãe ou o pai exercem dentro de casa, né? Qual o tipo de poder que vai aparecer? Político, econômico, social? Pode falar, professora Débora. Não, eu já fiz tanto isso, Marcela. Essa idêntica atividade. Porque eu sempre começava inicialmente, quando a gente fazia aquele planejamento quinzenal, lembra? Dos primeiros dias de aula.
Então, eu sempre fazia com os alunos, como nossos conteúdos estruturantes relações de poder, relações de trabalho, relações culturais, então eu sempre fazia esse início definindo conceitos de poder, de trabalho, de cultura. Eu sempre iniciava, antes de passar esses conceitos, discutir com eles, eu sempre fazia esse brainstorm. Aí eu tô achando muito engraçado, porque é a atividade que usando isso aí. Então, e assim, hoje só tem uma diferente. Na minha cabeça, por que eles costumam responder que é poder? E o que sai, professora Débora? Sai de tudo, né? Poder, eles não conseguem, geralmente, relacionar com relações cotidianas, por exemplo, assim, das microesferas. Assim, o poder, por exemplo, do professor sobre o aluno, nessa relação de poder que existe, né? Na família, eles sempre identificam com política. Com política, né? Então, eu falo para eles que eles podem falar palavras. Então, assim, falem palavras. O que vier na cabeça, eu quero que venha na cabeça de vocês quando eu falo. Eu não falo antes, que eu vou falar. Eu falo, gente, vou falar um conceito, vou colocar ele aqui no quadro, e quando eu colocar, vocês podem começar a falar tudo que vem na cabeça de vocês. E eu vou anotando. Aí eu anoto tudo no quadro, e no final eu retomo com eles. Eu vou palavra por palavra, falando se tem relação ou não, aí eu passo o conceito, a gente discute novamente, vê se eles mais acertaram, mais erraram, enfim, né? Mas sai muito assim, tudo ligado à política. Aí eles estão falando palavras como, eles falam nomes de políticos, do presidente, do governador, se é época de eleição, sei lá, que é ano para ter eleição, alguma coisa assim. Então, eles falam muito de nomes de políticos, eles falam muito corrupção, dinheiro, eleições, essas são as palavras que mais na mente deles, o que mais articulam com o poder. O poder para eles é relacionado com política, assim, com essa parte de políticos, de partidos, de eleições, na cabeça deles focam nisso. Geralmente, eu fiz muitos anos essa atividade, tanto no médio como nos longos anos, e é isso que sai mais. E aqui, né, a partir dessa tempestade de ideias, como a professora Débora disse, comentou, né, que ela já fez em muitos momentos, acredito que algum de vocês também tenha feito. A única diferença aqui é que está propondo que se dividam os estudantes em grupos, né, os alunos em grupos, para que eles escrevam em post-its para depois isso ser compartilhado, né, colocar definições de exemplos, sentimentos, letras de música, desenho, né, usar a imaginação permitir. Para depois, né, as ideias hoje a turma deve escolher um espaço da sala para colar e dar ao professor, a partir das colocações dos estudantes, ele vai construindo a ideia do que os estudantes trouxeram, né, e isso serve como subsídio para o professor partir das discussões aí e construir com eles, né, explorar com eles do que define a questão de poder. Mas aí, se você faz a divisão em grupo, eu acho que, né, depende do tempo que você tem, acaba tumultuando um pouco mais. Aí, então, é uma coisa que pode ser adaptada também. Aí, concluindo, né, o poder das relações, o que a filosofia tem a dizer sobre isso, aí vai trazer a contextualização, e depois aí tem novamente mão na massa. Então, tem um momento ali que mão na massa, né, para partir dos estudantes, a contextualização, o conhecimento científico, e depois mão na massa de novo. Aqui vou abrir rapidamente a outra também. Aí vem tipo de poder. Percebo que o objetivo dessa aula já é identificar a questão de poderes econômicos, ideológicos e políticos. A professora Débora já comentou que o que mais sai é a questão do poder político. Ele não tem essa percepção, normalmente os estudantes não têm essa percepção que o poder econômico e ideológico, o poder pode ser econômico e ideológico também, eles focam mais no político. Aí é importante nesse momento explorar os tipos de poder com eles. Aí faz uma retomada, percebo que as aulas elas estão interligadas, né? Diferente ali das aulas que nós temos hoje, que ela tem um início, meio e fim dentro dela. Apesar de ter uma continuidade dos conteúdos, né? Ela não faz muito essa relação. Aqui ela faz mais uma customização, ela vai mais se intercalando, se costurando uma na outra. Aqui na aula anterior,
estudamos algumas formas de poder, inclusive existem esferas de poder que agem sobre nós no nosso cotidiano. Você sabe como esse poder acontece? Né? Como é possível alguém dominar outra pessoa? Como o Estado nos governa? Vamos descobrir? Aí tem uma dinâmica que divide os estudantes em grupos, para que cada grupo deve pesquisar um tipo de poder dessa fundamentação teórica que é o Norberto. O grupo 1, o grupo 2 vai falar sobre o poder econômico, o grupo 3 e o 4 vai falar sobre o poder ideológico, e o grupo 5 e 6, poder político. Aí tem algumas sugestões de referência, né, para se fundamentar e para fazer para os estudantes também. Aí vem o tipo de poder segundo esse teórico. No campo da filosofia, né? E por fim, a atividade mão na massa. Já começou com a atividade mão na massa para fazer essa pesquisa, para trazer essas considerações sobre os poderes nas diferentes esferas. E aqui, com o resultado da pesquisa em mãos, eles vão para o fichamento. Essa atividade é para eles fazerem em casa. Uma outra possibilidade de adaptação é fazer o quê? De repente, pedir para que venha essa atividade pronta e essa aqui fazer na sala, né? Para que eles tragam a pesquisa. Então, também é uma possibilidade de adaptação, vai depender da realidade. Que é ele fazer um fichamento, um registro dos conteúdos principais da pesquisa, onde eles poderão incluir citações, tópicos, né? A ideia aqui é explicar para eles primeiro o que é fichamento. Muitos estudantes não sabem. Em um caderno, né, faz um fichamento, e do outro também pode ser um mapa mental, e do outro lado, completar com exemplos do cotidiano, onde eles percebem essas ações desses tipos de poder. Então, como assim, partimos lá do que eles entendem de poder. E agora, né? Agora vamos fazer toda essa explanação sobre os tipos de poderes. E agora, como que eles conseguem? Qual a percepção que eles têm depois desse estudo que eles fizeram? Mudou a percepção desse poder do cotidiano que eles têm? Né? Desses tipos de poderes? Então, a ideia geral da sala 27 e 8, apesar de as duas terem objetivos distintos, elas se complementam. Lembra que eu comentei em relação, né, a ideia de que as aulas, elas são uma sequência de objetivos específicos que vai atender o objetivo geral da TRI. Pessoal, eu coloquei aqui, acabei não postando. Deixa eu postar aqui para vocês, porque aqui já está os links para o nosso subgrupo. Então, agora nós teremos 30 minutos, tá? Vou colocar aqui no chat. Eu só vou pedir para vocês me dizerem quem é o grupo 1, grupo 2, que eu não acabei dividindo aqui. Eu não recordo do último encontro. É o grupo que vai ficar fixo ou é o grupo só para a atividade de hoje, Marcelo? Podemos fazer só a atividade de hoje, depois na semana que vem vocês me passam quem que vocês querem ficar fixo, pode ser? Pra gente. Eu lembro que da semana passada do outro encontro eu estava com a Fabiana e eu acho que com a Viviane, isso, né, Viviane? Aí estava você, a Fabiana e mais uma pessoa que não consigo me recordar agora. Também não me lembro quem que era. Faz 15 dias, né, amanhã passou muita água embaixo dessa porta. Tá bom. Eu tô ruim de memória. História ruim de memória. Que grupo que você era, professora Débora? Eu vou colocar aqui, Débora, quem mais? Quero o outro? Era um grupo de meninas, se eu não me engano. Eu acho que tinha um professor. Eu acho que era o Rodrigo, talvez. Acho que o Rodrigo não tá hoje. Era a Fabiana. Esqueci. Fabiana também não tá hoje. Pode ser a professora Nichelle, professora? Professora Nichelle. E o professor Antônio. Vou colocar. Tá? E depois, para a semana que vem, vocês me passam certinho quem que vocês querem fazer o grupo definitivo. Vamos fazer só o grupo de hoje. Ó. Então, o grupo 1 já coloquei aqui. Tá, vou pegar o grupo 2 agora. Tá lá no chat, mas tá lá no Class, mas eu vou colocar aqui que é melhor para vocês entrarem. Grupo 2 já tem o link, já podem ir entrando, tá, gente? Já tem o link da Meet e já tem a atividade. São aquelas questões que eu expliquei para vocês, tá lá. As 3 primeiras é só para refletir e as outras 3 que tem um quadrinho para vocês responderem. Ó, é 10 para... Nós vamos ter que voltar às 17... Vamos ficar com 25 minutos, senão não vai dar tempo, tá, de explanar. Então, vamos voltar às 18 e 20. 20 minutos dá tempo da gente explanar. Aí vocês explanam bem rapidinho. Para vocês terem tempo para analisar a aula, tá? Vamos voltar às 17h20. Grupo 2 pode ser a professora Natalina. Com quem você quer fazer, professora Natalina? Prof. A professora Eli está hoje? Não, né? Ela
consulta, não sei se ela já chegou. Tá, vou colocar então quem está aparecendo aqui para mim, tá? Professor Ricardo, professor Rodrigo e professor Hélio. Pode ser? Pode ser? Eu acho que só vai dar dois grupos hoje. Professora Natalina, Ricardo, Rodrigo e Hélio. Vamos para o grupo 3. Acho que só vai dar dois grupos, prof. Não, mas tem mais, tem mais professores aqui. Tem a professora Rosane também, né? Coloca ela no nosso grupo. Então pode ser, professora Rosane, então. Pode entrar no grupo 3 também, só vai dar 2. Nossa, faltando bastante gente hoje. Professora Rosane, você pode entrar no grupo 2, tá? Pode ir, professor Rodrigo. Ficou alguém sem grupo, gente? Eu. Ah, o professor Edson, pode entrar no grupo 1, professor Edson. Grupo 1, vamos fazer 2 grupos hoje, que daí a gente consegue fazer a discussão mais tranquila, sem correria. Professor Antônio entrou, professora Natalina também, professora Michele. Que todos estão no grupo. Realmente vem isso. Mas aparece, o nome de político, muito.
fácil, né? Pessoal, vocês conseguiram abrir o link lá para poder fazer os registros? Sim, estou digitando, prof. Ficaram com alguma dúvida? Vocês viram que as 3 primeiras questões que tem lá é só para reflexão. Não precisa fazer nenhum registro. Até porque o tempo é curto, né? Para vocês olharem a aula e registrar tudo aquilo. E as outras 3, aí vocês fazem um registro. Mas, assim, tiver alguma sugestão em relação ao conteúdo, né? Tranquilo, mas a proposta é a verificar o método ativo dessa aula. A forma como o mão na massa está sendo colocado, se é possível, né? Tem uma questão que pede, deixa eu abrir aqui. Tem uma questão que pede como que adaptaria para a implementação. Vou abrir aqui para ver. Até eu estava digitando lá e agora me atinei com a fala da professora ali, que aqui a pergunta é mais direcionada para essas aulas em específico. Isso, a resposta que eu acabei colocando ali, e que eu comentei com vocês, ela fica para todas as aulas, né? Porque, pois as aulas da SO mais aulas têm uma ampla abertura para diferentes abordagens com possibilidades de adaptações. Mas o que você colocou ali também responde a análise dessas 2 aulas. Só você colocar que até porque aulas... são 2 aulas que a gente está analisando. Então, essa resposta está ótima. Eu também acho que contempla. Aí essa pergunta, né, você pode manter dessa forma. Aí na outra, é possível aplicar essa aula em seu contexto escolar? Explique. Aí no caso, como vocês estão em vários aí, vocês podem trazer, né, as diferentes percepções. E a outra, dentro do seu contexto, como você utilizaria o método ativo para desenvolver o objetivo da aula? Lembrando lá que as 2 aulas, elas têm objetivos diferentes, né? É uma continuação, mas uma tem um objetivo de partir do estudante, a outra já tem um objetivo de contextualizar diferentes formas de poder. Aí, como que vocês fariam essa abordagem? Exatamente como está ali na aula, vocês teriam uma outra proposta, tá? Mas sempre pensando que essa proposta tem que partir do método ativo, que é o tema do nosso encontro de hoje. Pensar as aulas da RCO dentro desse método ativo, que é onde você parte do estudante, onde você dá autonomia para o estudante para pesquisar, para ele construir o conhecimento dele. Tem ali, você vê que tem a parte do professor, mas ela é bem mais sucinta, né? É mais você construir a sua aula a partir do que os estudantes trazem, que acaba dificultando bastante, né? Porque você viu ali que tem parte da cultura pop, e eu mesmo, por exemplo, não entendo quase nada de cultura pop. Então, exige um aprofundamento do professor para que a gente não sabe o que vai vir deles para a gente poder contextualizar isso. Prof, coloca o link do slide aqui de novo, por favor. Ou tá lá no nosso mural da turma? Tá lá, mas eu coloco aqui. Você quer os slides da aula ou esse link para vocês preencherem? Não, esse link eu tô lá junto com as meninas. Eu queria da parte da aula. Tá, eu vou abrir aqui. Desse material que a gente tem que analisar. Tá, vou pegar, eu já coloco aqui já para vocês. Só um minutinho. Esse aqui é o da aula 27. E aqui eu vou pegar da aula 28. Vê se deu certo. Porque às vezes o link vai quebrado. Deu certinho. Tá. Ó, então nós estamos só em 2 grupos hoje. Então vocês têm até 18h20. Pontualmente, 18h20, vocês entram na sala. Que daí fica 5 minutos para cada grupo de vocês apresentar o que vocês discutiram. E 10 minutos ali para eu fazer o fechamento da aula. A gente consegue fechar no horário bem tranquilo, tá? Então daí vocês escolhem um do grupo para comentar. Ou se vocês quiserem dividir em 2, mas eu acho que um daí consegue sintetizar melhor em 5 minutos a apresentação. Que na realidade é vocês trazerem o que vocês viram referente a essa aula. Tá bom? Beleza. Eu vou partir lá para outro grupo. Qualquer coisa, é só vocês mandarem uma mensaginha lá no grande grupo. Tranquilo.
possível aplicar essa aula no nosso contexto escolar? Aí o bicho pega. Por que o bicho pega, professor Ricardo? O bicho pega porque nós estamos discutindo a imposição tecnológica moderna, ultramoderna, em cima de práticas antiguíssimas que nós já usávamos desde o tempo da pedra lascada, né? Então, eles estão criando novos conceitos para velhas práticas, introduzindo, aí, em vez de fazer no caderno, faz um post-it. É o que mudou. Mas dá um tema para o meu aluno, fazer ele pesquisar e me entregar um relatório e apresentar em sala, eu faço isso desde que eu sou professor. Porque senão eu não ia estar ajudando eles a aprender a pensar. Uhum. Né? E eles têm que aprender a pensar sozinhos. Então, eles só podem fazer isso com a pesquisa. Na nossa área de história, Marcela, isso é fundamental. Sem bibliografia, sem pesquisa historiográfica, não existe nenhum entendimento. Ô, professor Ricardo, mas deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V do Google que vai resolver isso também. Professor Ricardo, mas deixa eu falar. Isso que a gente discute aqui, que a gente acha, poxa vida, eu já fazia isso, não tem nada de novo, mas é para nós. Porque tem muitos professores que você pensa que todo mundo trabalha da forma como você trabalha, mas não é assim. Então, assim, tem professores que fazem coisas maravilhosas, que já fazem coisas que hoje está com outro nome, mas já está trabalhando isso há muito tempo. Mas tem gente que, olha, isso aí eu não fazia, olha que legal, vou começar a fazer. Né? Então, às vezes, a gente, que nem você parte da sua prática, coisas que você já fazia, mas pode ser que nem todos façam. Então, para você, de repente, né? De repente. É que, assim, eu tenho a sorte de só estar com professores bons no meu grupo de estudos. A pergunta é colocada quase num plano pessoal. Uhum. E aí foi consenso do grupo de sair na análise nessa linha. E isso, eu acho que é bem pertinente. É bem pertinente. Forma, né? E a discussão que a gente ia iniciar agora é se esta metodologia com as tecnologias pode ser aplicado no meu contexto escolar. E aí a gente volta para a questão da imensa diferenciação entre as nossas escolas. Que no caso a minha tem que ser tudo analógico na minha escola. Tem que ser tudo analógico, porque metade dos meus alunos não tem celular, a metade dos que tem umas porcarias de 16 GB que mal dá para jogar um Free Fire, e é só porque ele usa mesmo, né? E aí eu vou pedir para ele fazer uma pesquisa bibliográfica sobre Norberto Bobbio e as estruturas de poder, e já dar uma passadinha em Foucault para ver os micropoderes e me apresentar alguma coisa. Ele vai pesquisar onde? Não tem na biblioteca da escola. Ele não tem acesso ao Google, às outras coisas, ele não tem computador. Muitas vezes ele não tem nem internet. Ele tem R$2 de crédito que ele bota lá 2 vezes por semana para jogar um joguinho. E outra coisa, então, né? Os celulares deles... E os celulares deles é bem complicado também. Eu coloquei uma atividade no Class para eles, aí não conseguiu abrir uma menina. Professora, manda em PDF. Mandei em PDF. Professora, meu celular não abre PDF. Tira print das perguntas discursivas lá, de objetivas para me responder. Então, sabe, né? A gente vai criando as soluções. Vai criando soluções. E o dicionário você imprime e entrega. Então, são os... Oi? Mas me parece o que está sendo colocado com essas questões, que eu acabei falando no início, que tem questões retóricas, é que a gente vai resolver problemas que são estruturais, as relações de trabalho que a gente tem dentro da escola, apenas com o aditivo da tecnologia. Hoje se vive dentro das escolas uma dificuldade extrema de cansaço em relação às tecnologias também. Essas aulas prontas da RCO aí, foi adotada por muitos professores, infelizmente, como uma muleta. Eu vou respondo as perguntinhas, no final faço uma avaliação, resolveu. Na escola integral, os alunos passam 9 aulas, às vezes, fazendo isso. E aí chega um ponto de dizer, vou fazer um post-it, o cara quer quebrar o celular. Uhum. O celular. Ferramenta ativa hoje. Então, veja que quando a gente fala que isso vai transformar uma metodologia ativa, não. Ela acaba se transformando numa anti-ferramenta. Eu confesso que eu fico quase que excluído das atividades justamente para recuperar o grau de empatia de conversa com os estudantes. Eu perdi o diálogo da sala por conta da tecnologia. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu podia fazer no 4, agora eu faço no possível. É uma coisa que o aluno ficar só uns 24 horas colado na tecnologia.
a gente está trabalhando com um negócio tão excessivo que as relações humanas se perderam em nome dessa tecnologia que deveria estar sendo colocada aqui como salvação da lavoura do processo didático. E a ferramenta... Professor Hélio, eu concordo com o que tu diz aí, mas isso tudo é devido à nossa perca de autonomia que está acontecendo em sala de aula, atrelado a essas provas Paraná, e que se a gente, não é que eu devo seguir aquilo como tu colocou ali, né, seguir aquelas aulas lá do RCO, mas se eu não seguir também, a prova Paraná está vinculada a isso, e tudo isso gera uma perca da nossa autonomia, né? Infelizmente é o que está acontecendo, e para o aluno se torna cansativo, né? E as ferramentas, conforme ela é utilizada, ela só reproduz o tradicional. Então, a ideia... Hoje mesmo, aqui na fofoca, né? Hoje mesmo eu vi uma professora, ela abriu o RCO na TV nova, aquela lindeza toda, e estava passando os slides para os alunos, enquanto complementava usando o livro didático do Projeto Araribá, que nós já usamos há 20 anos. Quer dizer, qual a novidade no que o aluno está prestando verdadeira atenção? No que ele está copiando da tela da TV para o seu caderno, ou no que a professora está falando no entremeio das frases, fazendo um recheio ali naquelas frases prontas colocadas no RCO. Então, a gente acaba também ficando um pouco prisioneiro, porque chegou a haver uma discussão aqui na escola de que era obrigatório ligar aquelas TV, né? Lá no BI consta, né, as salas que usa e que não usa. Ah, mas aí o BI, eu não tenho nada a ver com o BI. Eu vou ligar a TV se eu achar necessário ligar a TV. Senão eu não vou ligar. E aí a conversa desapareceu. Pelo menos aqui na minha escola ninguém ficou me incomodando, né? Mas pelo que eu tenho notado, antes de começar cada período, alguém vem e liga todas as TVs. E elas ficam ligadas lá, estando sendo usadas ou não, durante todo o período letivo. É uma bobeira. Existe assim, vamos dizer assim, uma ânsia em se padronizar, né? Do que todos os alunos estão vendo em cada aula, mas a gente tem que perceber que o quê? Cada escola, cada turma é única, né? Então vai ter momentos que vai ser interessante usar e vai ter momentos que não. Eu sou muito mais ali do mapa mental, até porque minha escola não tem a TV pendrive ainda instalada, né? Já está na escola, mas a escola precisando por reforma, não pode instalar. Sou mais ali do mapa mental no quadro, do diálogo com o meu estudante, porque, né? Eu acho que o efeito ali vai, muitas vezes, surtir até melhor. Então, isso vai depender muito do contexto. É bem isso, prof. Desculpa. Tecnológico até nos próprios alunos. Isso é perigoso, porque se a gente começa a introduzir essa tecnologia no 6º ano e eles vão tendo essa resistência a essas tecnologias, às vezes por conta da própria deficiência financeira em se manter online o tempo todo, eles vão cansando disso, né? E a aula que poderia ser uma aula legal, como eu nunca tive quando eu fiz o meu 7º ano, para eles se torna uma coisa chata. De novo essa tela aí, mas eu não enxergo a tela, professor, não sei o quê. E aí começa todo tipo de coisa, né? Eu tenho medo disso também. Mas... Então, eu gosto muito das aulas do RCO. Por exemplo, quando eu dava aula de ensino religioso. Nos ajuda, é um subsídio. Mas não pode ser algo me permite viajar. Eu coloco a foto, a frase e dou a minha aula. Tem aulas que eu abro só o título e trabalho a aula inteira só com o título aberto na tela. Mas a gente tem ali o que quer explorar naquela aula. Né? Mas eu falo de um cara, eu vou lá, tá vendo a foto do cara? É esse cara aqui, ó. Então, também gosto. Esse cara aqui que eu tô falando. Mas eu acho que o propósito é isso mesmo, né? O professor utilizar de acordo com a necessidade que ele tem na escola. Eu uso a tela como se ela fosse uma gigantesca biblioteca em que eu pudesse acessar arquivos curtos, pequenos vídeos e fotos, em toda a área da imagética. Uhum. E é para isso eu uso, porque eu digito ligeirinho e me abre a imagem ali. Ó, é disso que eu estou falando, gente. Olha, esse mapa aqui é tal mapa, ó. Tá aqui, ó. Então você consegue contextualizar melhor para o estudante, né? Exato. Já que eles nem o livro didático têm mais para poder fazer um acompanhamento de sala minimamente decente. Eles estão perdendo muito na área de geografia, por exemplo.
que a questão da memorização dos mapas é a memorização espacial de onde você está no universo. Você acaba perdendo isso também. Pessoal, ó, 18h20, eu espero vocês na Meet do grande grupo, tá? Deixa nós fazer a segunda questão aqui, então. Beleza. Bom, nós
nós não precisamos compartilhar com você nada. Não, do jeito que você... Não, do jeito que vocês digitam, já fica aparecendo para mim. Beleza. Tá. Vocês concluíram lá? Sim. Nós estávamos muito pessimistas hoje. Desculpa, Marcelo, mas nós estávamos muito pessimistas hoje. Muito seco no discurso. Um discurso muito seco, muito árido, muito duro. Mas deve ser reflexo dos tempos. Mas a gente está entendendo o processo. Né? Tá bom. Vocês são de casa já para mim. A gente tinha que se juntar um dia para comer. Né? Eu acho que você está com fome, hein? É bom comer com os outros. Eu adoro comer com os outros. Ei, não, na realidade, a gente junta para beber. O que você acha? Também. Comer, beber, né? De onde você é mesmo, professor? De uma cidadezinha pequena, né? Eu sou de Marilena, no leste do estado do Paraná. À frente de Paranavaí, mais 84 quilômetros, direção ao estado de São Paulo. Acredita que eu tô devendo umas visitas com uns cursistas meus lá de Curitiba, e eu vou, hein? Eu vou tomar um cafezinho lá, só se me chamar que eu vou para aí também. Gente, podemos voltar então? É que no fundão aqui parece que sou só eu, não tem ninguém de Nova Londrina, nem de Itaúna, nem de Diamante, nem de Loanda, nem de Paranavaí tem ninguém. Então tá mais fácil você vir para cá, né, professor? Mas gente, pode marcar aí, eu topo se a gente marcar. Eu topo. Fazer um churrasquinho, olha que delícia. Depois do dia 30 a gente discute isso. Dia 30 de dezembro? Não, 30 de outubro. Cadê o grupo 1? Tá de volta o grupo 1 ou ainda não voltou? Estamos aqui, prof. Eu tô aqui. Tá. Então vamos. A Michele, não sei se voltou. O Edson tá aí. A Michele saiu. O Edson tá aí também. Estamos de volta. Débora também tá aí. Então vamos. 5 minutos. Para vocês falarem o que vocês discutiram. Querem apresentar ou não querem? Ótimo. Então a gente analisou as duas aulas, a aula 27 e a aula 28, né? A primeira pergunta que é se é possível, né, no RCO a gente usar o método ativo? Sim. As aulas da RCO, elas dão uma ampla abertura pra gente em relação a isso, né? O conteúdo tá ali, mas a proposta vem, a gente pode ou não utilizar. Da forma que está ali, aquela proposta que está ali, a gente ainda pode fazer adaptação. Não é possível sim utilizar o método ativo nas aulas do RCO mais altas. É possível aplicar isso na nossa aula, né? Essa metodologia, essas coisas, sim. A metodologia que foi proposta tanto numa quanto na outra lição de fácil execução. Porém, a gente fez na outra pergunta, a gente fez algumas sugestões de alteração, até pela questão de internet, algo do tipo, né? A respeito de pesquisa, de elaboração, algumas coisas ali. Então, para a aula 27, uma das coisas que a gente dialogou seria para que não haja o direcionamento do aluno para a resposta dele direcionada de alguma forma, ao invés de trabalhar aquela questão do POP antes, né? A gente trabalharia primeiro mão na massa. Veria as respostas primeiro deles, os conceitos que eles pensam, na mesma linha que está ali, na mesma proposta, só a inversão. Para que ela venha a mão na massa aconteça primeiro, para depois a gente trabalhar a sequência da aula em si, que seria a da... Me fugiu. Já tô com o pop na cabeça. Da aula de poder. Isso. Então, primeiro a gente faria uma mão na massa e depois a aplicação, o desenvolvimento de conceitos e tudo mais com eles. Isso para a aula 27. E para a aula 28, a gente substituiria o fichamento por um mapa mental. Esse mapa mental poderia ser feito tanto na forma física como cartazes, né? A sugestão é que seja algo maior. Cada grupo poderia fazer um cartaz ou mais cartazes, ou ainda se houver a possibilidade de fazer o uso do Google Apresentações, por exemplo, né? Os alunos poderiam fazer.
Então, ou fisicamente ou de forma digital, eles fariam um mapa mental e depois apresentariam para a turma utilizando a metodologia da sala de aula invertida. Legal. A única coisa que não vai ali seria uma proposta da aula 28, seria para desenvolver na aula 28, né? Em uma aula. A gente já entende que em uma aula a gente não vai conseguir fazer. Ou mesmo que fosse o fichamento, ou mesmo que fosse utilizando a metodologia que a gente sugeriu no mapa mental, e a apresentação não aconteceria numa aula só. Pelo menos não conseguiríamos terminar. Teria que ter uma aula e meia, 2 aulas. Você viu ali que não sei se vocês observaram esse detalhe ali, mas na aula 28 sugere essa atividade mão na massa, essa parte do fichamento, que vocês também colocaram de poder ser um mapa mental. Foi que vocês colocaram nessa aula ou na outra? Para casa, tá ali, ó, atividade mão na massa para casa. Então, daí, já pensando já nessa possibilidade, realmente, né, para você fazer toda essa discussão, fazer todas essas relações de poder, essas várias esferas, não é possível depois que o estudante faça isso, levando em consideração que o estudante vai ter que fazer uma leitura atenta, né, eles têm uma série de dificuldades para fazer esse fichamento desse mapa mental, você precisaria, né, explicar para eles o que se trata, se eles não tivessem habilidade em fazer. Entende-se que o aluno de ensino médio já tenha, mas em alguns casos você precisa retomar isso. Mas ainda assim, quando a gente envolve a apresentação deles, a aula pelo menos vai para a apresentação. Apresentações rápidas, até eles se organizarem, até eles respirarem fundo e seguirem em frente. É uma aula de apresentação. Uma para a gente organizar e encaminhar a atividade, de repente começaria na sala e terminaria em casa. Mas ainda assim, eu acho que uma aula só para a aula 28, para a gente desenvolver a atividade, né? A parte teórica, desenvolver a parte prática, incluindo toda a parte prática até a apresentação, uma aula é pouco. Ok. Seria isso. Ótimo. Eu acho que as reflexões são essas mesmo, essa percepção, levando em consideração a temática de hoje, que é observar como que é posto o método ativo nessas duas aulas. E também, não sei o que vocês acharam, né? Eu não sou da área de filosofia, mas assim, eu entendo, quem é da área vai poder dizer com mais propriedade. Mas tá muito bacana, né? Eu gostei muito da organização. Talvez ali falte um pouco mais de fundamentação, mas isso o professor da área ele vai conseguir trazer mais essas questões para discussão. Mas assim, parece um tema gostoso, né? Para envolver os estudantes. Pessoal do grupo 2, quem gostaria? Por favor, não briguem, né? Um de cada vez. Quem que é o grupo 2? Vai falar aí com a gente o que vocês observaram, se for as mesmas coisas que o grupo 1, se vocês tiveram outras percepções. Pode ser o professor Ricardo. Por livre e espontânea pressão, professor Ricardo, você. Vou deixar a palavra com o Hélio. É a professora Natalina, Ricardo, Rodrigo e Hélio. Quem gostaria? Pode ser o professor Hélio? Eita. Quero tentar sintetizar o que a gente conversou, né? Me parece que até como eu acabei falando no grupo, as questões são retóricas, né? A resposta ela parece ser óbvia, ela já está na pergunta. E é uma tendência de quem montou as perguntas que a gente responda exatamente as mesmas coisas, né? Não teria como até fazer o contrário. O que parece é que nós estamos recriando termos para práticas já antigas. A professora relatou agora há pouco, né? De uma atividade que a gente faz usando a lousa, usando o livro, usando a dinâmica de grupo, usando diálogo e tal, a exposição dialogar. E que agora a gente vai ter o nome do post-it, a gente vai ter esse aplicativo ou outro aqui, né? E que vai esbarrar necessariamente em vários entraves que o Estado parece estar fechando o olho nos últimos tempos. A exigência de que a TV fique ligada durante as aulas, que acho que é uma prática que tem ocorrido em diversos lugares, né? Uma TV que não tem um cooler de resfriamento, as TVs vão pegar fogo, né? Hoje na escola mesmo teve que passar em todas as salas desligando, porque estava entrando em transe essas TVs, né? Tava dando problema. Então, assim, por um lado, essa exigência, né, da tecnologia como nova ferramenta, chama de metodologia ativa, se chama de um monte de termos novos,
neologismo para velhas práticas. Então, se eu compreendi bem a nossa conversa, o nosso grupo, é de que, sim, é possível falar em metodologias ativas, mas justamente de práticas que a gente já realiza há muito tempo ou deveria realizar, né? Especialmente na minha área, que é a área da filosofia, a exposição dialogada, isso vem lá dos gregos antigos, né? Devemos aos Sócrates aprender a fazer isso, principalmente quando está falando de ética, né? Que é essa invenção grega tão necessária e tão problemática desde o início. Então, as únicas ressalvas que a gente coloca é de que, ao pensar essas novas tecnologias, tem que vir uma resposta mais efetiva do Estado em termos de estrutura, tanto da organização de equipamentos, quanto ao fornecimento de coisas básicas como a internet, como uma rede de energia elétrica melhor. Na minha cidade, pelo menos, tem escolas que a rede elétrica simplesmente cai quando se liga a vários equipamentos, porque são escolas lá dos anos 40, dos anos 50, que não estavam sendo planejadas para isso. Então, as ressalvas que a gente levantou, e já para finalizar, só que é necessário esse acompanhamento estrutural das escolas, que não está vindo juntamente com esse discurso das novas tecnologias didáticas. Você colocou uma questão bem importante, né, professor Hélio? Estamos aí descobrindo os termos para práticas que já desenvolvíamos. Isso só prova o quanto que nós, professores do Paraná, somos bons, né? E nós, até mesmo antes de sabermos sobre as metodologias ativas, essa discussão ela não é nova, é que agora que ela está mais em evidência. Mas a questão do uso das tecnologias, das metodologias ativas, que não envolve tecnologia, uma aula minha pode ser muito mais ativa, né, a partir de uma atividade em grupo ali, sem nenhuma tecnologia, do que um professor que venha usar uma ferramenta e vai só reproduzir o tradicional. Então, a metodologia ativa ela não está relacionada com o uso de ferramenta. E sim, quando você propõe o protagonismo do estudante, a participação do estudante envolve ele em suas aulas, como o professor Hélio comentou, né? Que é algo que a gente já vem fazendo. A professora Débora fez um comentário no início da ideia de que a proposta da aula é uma coisa que ela já desempenha, já faz com os alunos dela há bastante tempo, inclusive utilizando também a questão do poder. Então, isso prova o quanto que nós, né, estamos desempenhando aí um bom papel nas escolas. E sobre o uso das TVs, eu não tenho usado ainda, né, como eu comentei com vocês, na minha escola ainda não foi instalado, porque a escola está passando por uma reforma. Mas esse problema aí de deixar ela ligada o tempo todo é preocupante, né? Porque daqui a pouco nós não teremos mais as TVs para utilizar em sala. Então, a TV, eu acho que é bom, auxilia, mas essa questão de obrigatoriedade acaba impondo algo que, de repente, a gente vai forçar ela e daqui a pouco a gente não vai ter mais para usar. Bom, em relação à análise da aula, vocês sugeriam algo além do que vocês comentaram? Teria mais algum comentário referente a isso? Porque eu achei bem bacana a colocação de vocês, né, em falar que o que traz na aula realmente é um método ativo, é um método que pode ser aplicado, tanto é que vocês já vêm aplicando, já vêm trabalhando. Eu vou colocar aqui para que vocês respondam. Antes de concluir, né, enquanto a gente faz a conclusão, eu vou colocar aqui para que vocês respondam o formulário do encontro de hoje. A nossa turma é M. Vai ter um momento ali que vocês vão ter que colocar de qual a turma, tá? Então é a turma MM. Vou colocar o link no chat. Vocês podem acessar para responder. E eu vou fazer a finalização do nosso encontro, concluindo as discussões que nós fizemos hoje. Gente, bem importante, né? Já disse, mas vou reforçar para que na semana que vem, né, estejam todos presentes aí, porque nós vamos trabalhar com um instrumento avaliativo já. Então, daí vocês, ao longo da semana, me passem no grupo com quem vocês vão fazer. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp com quem vocês querem fazer, para que eu já possa criar os grupos para já deixar certinho para o nosso próximo encontro, porque daí a gente não perde tempo, de cada um já sabe com quem vai fazer a atividade. Daí esses mesmos grupos vão manter todos os encontros para esse momento desse instrumento avaliativo e depois do outro, que é a produção final. Então, para a gente consolidar as nossas discussões de hoje, eu acho que ficou bem claro, né, que método ativo ele contribui para a transformação
para transformar os conceitos teóricos em realidade prática, pensando ali naquela aprendizagem vendo o estudante enquanto ser integral. Os estudantes aprendem a interagir em grupo para chegar a um só objetivo. O método ativo é quando o estudante desenvolve autonomia em seus processos de aprendizagem e quando prepara o discente para a resolução de problemas do seu cotidiano. Então, em síntese, seria isso o método ativo. Eu já tirei um print, mas se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer outro, eu agradeço. Antes da gente finalizar aqui. E daí nós temos 5 minutos, enquanto eu faço o print aqui, vocês podem perguntar, contribuir, fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida. Posso fazer o print? Professor Edson, acho que está fechada a sua câmera, professor Edson. Tá, 1, 2, 3. Prontinho. Professor Hélio, sua câmera está fechada. Você quer fazer outra para aparecer? Vou fazer outra foto aqui. Prontinho. Acho que agora saiu todo mundo. Depois eu mando lá. Eu vou compartilhar no Google Classroom as fotos dos encontros, porque se eu deixar e for ficar mandando no grupo do WhatsApp, daqui a pouco enche o celular de vocês, né? Não sei se o celular de vocês é igual o meu, mas o meu tem grupo para sair pela culatra. Então, não vou colocar lá para poder não encher. Os recados, então, seria vocês participarem, né, do processo seletivo de formadores, quem tem interesse. Né, eu recomendo, é uma experiência, acho que todos os professores têm que passar, é importante. E o recado, vocês verem com quem vocês querem fazer o grupo final e depois vocês me passam lá no grupo para que eu possa montar antes do nosso próximo encontro. Bom? Agradeço a participação de vocês, um forte abraço e vou marcar o churrasco com o professor Ricardo aí, ó, que tá falando que temos que se reunir para comer, tá bom? Gente, até mais, um abraço para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau. Até mais. Até semana que vem. Bem.